Olá! Olha, a jornada de se tornar mãe pela primeira vez é um caminho cheio de emoções, né? Para ajudar a navegar por esse universo, hoje a gente vai mergulhar nos principais aprendizados do Guia Mães de Primeira Viagem. A ideia é trazer mais confiança e informação para esse momento que é, sem dúvida, super especial. E olha, essa citação do livro, ela resume tudo, né? Ser mãe de primeira viagem é essa experiência única, cheia de desafios, de alegrias, de descobertas. É exatamente essa montanha-russa de emoções, com tudo que tem direito, que a gente vai desvendar um pouquinho melhor agora. Então, vamos começar pelo começo, né? Nossa jornada começa antes mesmo do bebê chegar, naquela fase da preparação, a doce espera. É um período de muita expectativa, de sonhos e, claro, de bastante planejamento. E falando em planejamento, montar um enxoval pode parecer uma tarefa assim gigante, né? Mas o guia simplifica bastante. O foco tem que ser no essencial, sabe? Roupas confortáveis, muitas fraldas e, claro, os itens de segurança que são indispensáveis, como o carrinho e a cadeirinha para o carro. O grande segredo aqui é priorizar o que realmente importa, o conforto e a segurança do bebê. E já que a gente tocou no assunto segurança, preparar a casa é, nossa, fundamental. Proteger tomadas, as quinas dos móveis, instalar aquelas grades nas escadas, são passos que não dá para pular. No fundo, é sobre criar um ambiente seguro, um porto seguro, para que o bebê possa explorar o mundo com toda a curiosidade, mas sem correr riscos. Ok, e então o grande dia chega. E aí, tudo que era teoria vira prática. Começa a fase de adaptação a uma nova realidade, uma que, uau, transforma completamente a dinâmica da casa. E é de repente mesmo. A rotina da casa passa a girar em torno de um novo centro, o bebê. As noites de sono ficam todas picadas, as mamadas são a toda hora e começa aquele ciclo que parece infinito de troca de fraldas, banho. É um desafio. E que desafio, sem dúvida. Mas é justamente aí, nesse caos, que se constrói os laços mais fortes de uma vida. E aqui a gente precisa parar e falar de um ponto super importante: a saúde emocional da mãe. O guia é muito claro em diferenciar o baby blues, sabe, aqueles sentimentos de tristeza e ansiedade que vêm e vão, da depressão pós-parto, que já é uma condição mais séria e que precisa de ajuda profissional. Reconhecer essa diferença é o primeiro e talvez o mais importante passo para o cuidado. E essa citação, nossa, ela diz tudo. Aqui a gente vê o poder do apoio. Ter uma rede, sabe? Com parceiro, família, amigos, é simplesmente fundamental para atravessar essa fase. É muito importante lembrar, sempre, apoio não é um luxo, é uma necessidade. Bem, o tempo passa, o bebê cresce e aí o foco também se expande. A gente entra na fase do crescimento que é sobre cuidar de dois. Não é só sobre o desenvolvimento do bebê, mas também, e muito, sobre o bem-estar da mãe. E é incrível acompanhar o desenvolvimento do bebê nesse primeiro ano, né? Desde o primeiro sorriso até os primeiros passinhos, cada pequena conquista vira uma grande celebração em casa. E uma coisa muito importante que o guia lembra: cada bebê tem seu próprio ritmo, sem comparações, ok? Exato. Em meio a tanta coisa acontecendo com o bebê, e a mãe? Essa é a pergunta-chave. Com tanto foco no bebê, como fica a mãe? O guia dedica um capítulo inteiro para essa questão e ressalta o óbvio que às vezes a gente esquece. Cuidar de si mesma é fundamental. E a resposta para essa pergunta é muito clara. Autocuidado não é egoísmo, de jeito nenhum. Encontrar um tempinho para descansar, se alimentar bem e, talvez o mais importante de tudo, pedir ajuda, são atitudes essenciais. A grande lição é essa: para cuidar bem do bebê, é preciso primeiro se cuidar. E assim, a gente chega na fase final da nossa análise, que é sobre conexão, sobre equilibrar as dificuldades com as alegrias e focar na construção de laços familiares que vão durar para sempre. O guia traz uma espécie de mapa prático para alguns dos desafios mais comuns, sabe? Dificuldades na amamentação, as famosas cólicas, aquele choro que parece que não vai parar nunca. Para cada um desses momentos, o livro oferece estratégias bem diretas, mas, acima de tudo, cheias de acolhimento. Mas nem só de desafios se vive, né? Em meio a tudo isso, vem as celebrações. E o guia lembra de algo muito bonito. Criar memórias é muito mais do que tirar fotos. É sobre estar presente de verdade. É sobre a conexão real, o afeto que a gente compartilha ali no dia a dia. E se a gente pudesse resumir a mensagem principal deste guia em uma frase, seria esta: aproveite cada fase.
porque o tempo voa. A grande dica é abraçar cada momento, com tudo que ele traz de bom e de desafiador. É viver a maternidade de forma plena, um dia de cada vez. E para a gente fechar, fica esta reflexão. A maternidade é construída no agora, nos pequenos momentos do dia a dia. Então a pergunta é: qual memória se quer criar hoje? É um convite para focar no presente e em todo o poder do amor que une uma família.